Boa noite, pessoal. Sou Denise Brianza, psicanalista, coach de carreiras, e a gente está começando mais um VP Talks, para começar bem a semana, não é? Porque ontem foi feriado e hoje é como se fosse segunda-feira. Então, vamos em frente, que hoje a gente tem um convidado para lá de especial, mais um, super especial, que vai contar a sua trajetória interessante, diferente de carreira. Imagina, um executivo empreendedor, de trainee a executivo empreendedor, como é que é essa trajetória, né? Como que ela aconteceu? Como que você, trainee, pode se transformar num executivo, um empreendedor e ter vários negócios, sair da caixinha, pensar diferente? Então, vamos juntos, toda terça-feira, às 19h30, estamos aqui com um convidado, contando a sua história, a sua trajetória, para nos inspirar, para olhar de uma forma diferente as nossas carreiras, pensar em novas possibilidades, não é verdade? E a Nath está aqui comigo, minha parceirona nesse projeto. Nath, boa noite. Olá, pessoal. Oi, Dê, boa noite. Seja bem-vinda, né? Semana passada você não pôde estar aí com a gente. Verdade. Estava retornando, né? Fiquei 2 meses aí no projeto pessoal, fora do país, foi uma experiência bem interessante. Quem sabe depois a gente pode falar alguma coisa a respeito disso. Boa, porque, gente, cada vez mais, né? Estou convencida que tudo, exatamente tudo que a gente faz, desde o momento que a gente começa a engatinhar, ou talvez até antes, eu arrisco dizer, viu, gente? É essencial para a nossa carreira, para a construção, porque a carreira ela vai sendo construída e eu acho que ela não termina nunca, né, Dê? Essa construção é para o resto da vida. Eu, pelo menos, não pretendo me aposentar, quero continuar trabalhando, me sentindo útil, podendo exercitar o meu propósito todos os dias da minha vida, até o meu último. Mesmo porque a aposentadoria está longe, né, amiga? Está longe. Né, Dê? Vai, mais ou menos, vai. Mas assim, eu acho que trabalhar, apesar das adversidades, né, que eu tive muito problema de conexão, até nos outros VP Talks, né, eu tive muito problema mesmo para me conectar, acho que teve até um, né, que eu não consegui fazer, e tive dificuldades de conectar para fazer as dinâmicas de grupos, processos seletivos, foi bem difícil, mesmo assim eu estava lá, batalhando. Então, assim, a gente tem que enfrentar mesmo esses problemas e não desistir, né, vamos em frente. É isso mesmo. Então, gente, para quem chegou agora, a gente está iniciando o VP Talks. Hoje a gente tem uma pessoa muito especial, faz parte da minha carreira, da minha história de carreira. Que legal. Ele começou como trainee na empresa que eu trabalhava e hoje ele é um executivo, mas ele também é um empreendedor. Na verdade, como ele diz, né? Ele já começou a empreender desde o primeiro momento que ele começou a trabalhar, porque você sim pode ser um empreendedor, mesmo que a empresa não seja tua. Aliás, você deve ser um empreendedor. Gente, o que mais tem espaço hoje é para pessoas que pensem fora da caixa, que tragam contribuições diferentes, né? Bom, eu sou psicóloga, eu sou impulsionadora de sonhos e facilitadora de talentos e parceira da Denise nesse grande projeto. Mas chega, agora acho que está na hora da gente chamar o nosso convidado para lá de especial. Paulo, vem para cá, querido. Boa noite, a gente não está te ouvindo ainda. Ixi, está no mudo, está no mudo. Boa noite! Agora sim! Bem-vindo! Muito obrigado, um prazer estar com vocês. É um prazer estar tendo essa oportunidade de compartilhar. Espero que a Nath, que acompanhou minha jornada, aí, possa encontrar o mesmo brilho nos olhos que eu tinha quando era trainee. Olha só. Eu acho que o que a gente não pode perder nunca é o sonho, é a vontade, é esse brilho aí que carrega a gente para novos projetos, para novas empreitadas, né? Porque eu acho que realmente, como vocês comentaram aí, né, nessa parte introdutória, né? A jornada nunca termina, né? Na verdade, a gente só vai renovando, reciclando, depurando o nós mesmos, né?
e aí compreendendo o que a gente pode fazer de diferente, né? A partir disso. Então, essa jornada ela vai, enquanto a gente tiver esse brilho, tiver essa energia, tiver essa vontade. E a hora que vai perdendo o brilho, né, Paulo? A gente resgata ele de novo, né? Dá uma virada aí, dá um jeitinho para ele retomar. Ai, nossa, super importante isso que vocês falaram, né? Se você está perdendo, você que está nos ouvindo, está perdendo o brilho, opa, talvez tenha que começar uma nova carreira, por que não? Por que não? Independente da idade, né? Independente da idade, de que fase da vida você se encontra. Esse brilho é fundamental. Fora que assim, né? Eu, pela primeira vez, eu acho que ficou claro para muita gente que crise é sinônimo de oportunidade. A gente respeita muito todos os que foram afetados pela pandemia, a gente respeita os que perderam queridos, a gente respeita... Acho que, assim, acima de tudo vem o respeito, mas a gente não pode deixar de dizer que foi uma oportunidade para muitos, foi uma oportunidade de se renovar, foi uma oportunidade de repensar a vida, de repensar o propósito, de repensar os objetivos, né? Rever valores. Rever valores. Sempre tem o outro lado, né, Paulo? Sempre tem uma renovação para muita gente. Meio cheio, meio vazio, né? Exatamente. Até no meu caso, também tem até uma passagem muito importante, né? Eu acabei reencontrando um amor da minha infância, vou chamar assim. Uau! Quando eu tinha 14 anos, 15 anos, e a gente retomou na pandemia. A gente se encontrou na pandemia e retomamos e estamos juntos. E ela está assistindo a live. Que lindo! Qual o nome dela? Mas assim... Qual o nome dela, Paulo? É Juliana. Oi, Juliana! Juliana! Não tem como não dizer que isso veio da pandemia. E assim, entre os efeitos colaterais, algumas coisas aí foram positivas e a gente tem que celebrar o que é positivo, né? Perfeito. Porque assim, o que é negativo a gente já sofre, a gente já a angústia ela é automática. Agora, a celebração a gente tem que lembrar a todo tempo que a gente precisa celebrar e agradecer, né? Tudo que a gente recebe de bom, tudo que é aportado na nossa vida, que a gente nem entende por quê, nem de onde veio, às vezes. Mas a gente sabe que quando a gente emana coisa boa, volta coisa boa, né? Esse é o... Então, é isso, dizer que acho que, antes de tudo, a gente sempre tem que pensar... E a cabeça muito de empreendedor, isso, né? Já que eu estou falando, né? Se olhar para a crise e ver oportunidade. Porque quando você lê histórias, né, de pessoas, de grandes personalidades do mundo empresarial, né, que viraram a mesa, que assim, saíram de várias quebras e retomaram o negócio e finalmente deixaram um legado de empreendedorismo, um legado de história da administração, de resgatar pessoas. Você vê que tem muito... Está muito ligado a como que as pessoas enfrentaram a crise, né? Como que elas reagiram àquele momento de crise. E essa reação é o que vai definir o resultado. Basicamente, a nossa reação vai definir como é que a gente vai ter o resultado em função do que a crise apresenta para todos. Então, acho que isso é muito importante, a gente olhar todos os aspectos aí da crise e tentar tirar a parte boa e poder seguir adiante. Eu tenho me debruçado muito, Paulo, para compreender um pouco o papel da observação, sabe? E é isso, qual é o olhar que você quer ter? Porque o nosso cérebro, ele é programado para quê? Para garantir a nossa sobrevivência. Então, o viés já é um viés pessimista, negativo, ameaçador.
E a gente precisa fazer realmente um esforço de mudar a nossa observação. Sim, eu não estou negando, gente, essa pandemia trouxe muita dor para muita gente, mas ela também trouxe muita oportunidade. É isso, olha quantas histórias. Daí a gente já pode fazer uma live de histórias lindas da pandemia. Nossa, é mesmo. Porque o VPTalk surgiu na pandemia, né, Nath? O VPTalk surgiu na pandemia. É isso, olha só, a gente encontrou uma oportunidade. Sério? A Denise começou com essa ideia e eu me enfiei na ideia dela, porque eu falei, fantástico, quero estar junto, me abre espaço porque eu quero estar junto. Então, o VP nasceu durante a pandemia. A gente criou um projeto que a gente entrevistou as pessoas de Paraisópolis. Verdade. Que lindo esse projeto. Histórias chama o projeto. Então, olha quantas incríveis e Paraisópolis, Paulo, você precisa assistir. Foram maravilhosas, nossa, muito legal. Que demais. É isso, a gente conseguiu, no momento de crise, também fazer do nosso limão uma limonada. Mas antes da gente continuar, vocês devem estar perguntando cadê a história de hoje, né? Tá aqui, eu vou contar, gente. E aí, depois a gente entra mais fundo para o Paulo contar como que começou a carreira dele, né? Como foi o programa de trainees, como foi essa experiência, enfim, como ele foi galgando a carreira dele e, enfim, todos os detalhes. E perguntem aí, gente, se vocês tiverem curiosidade e quiserem saber, ele está aqui para responder para a gente. Aproveitem, hein? Por favor. Era uma vez uma indústria de calçados que desenvolveu um projeto de exportação de sapatos para a Índia. Em seguida, a diretoria de vendas enviou 2 de seus melhores consultores para pontos diferentes do país, a fim de que eles fizessem as primeiras observações e estudos sobre um potencial futuro mercado. Depois de alguns dias de pesquisa, um dos consultores enviou o seguinte e-mail para a direção da empresa: chefe, cancele a produção, pois aqui ninguém usa sapato. Esse era o nosso consultor pessimista e não conseguia ver oportunidade. O segundo respondeu. Claro que ele não sabia do primeiro e-mail que o consultor havia mandado. O segundo consultor, então, respondeu: chefe, triplique a produção, pois aqui ninguém usa sapatos. E qual é a moral da história, Paulo? Não vou ler. Conta aí para a gente qual é a moral da história. Surpresinha. Acho que a moral da história no fim do dia é realmente como é que a gente olha para o problema, né? Como é que a gente encara os desafios do dia a dia, né? Porque todo dia a gente é desafiado a tomar uma decisão, né? Então não existe uma só pessoa que não tome decisões ao longo do dia. Desde o momento que a gente acorda, a gente decide se a gente vai tomar um café com bastante cafeína, ou se a gente vai tomar um chá para ficar um pouco mais tranquilo, ou se a gente vai comer farinha branca, ou se a gente vai tomar um mingau sem glúten, ou enfim, a todo momento a gente está tomando várias decisões, né? Então, a perspectiva com que a gente olha as coisas, ela define realmente se a gente vai extrair uma oportunidade daquilo ou a gente vai assumir aquele contexto que já é sabido, né? Então, na história do dono da empresa de sapatos, né? Ele está buscando, obviamente que ele já sabia da história, né? Obviamente é uma parábola já bem antiga, bastante conhecida, e obviamente que ele já sabia, quando ele vai explorar um mercado, ele já sabe mais ou menos como é o mercado, ele já sabia que ninguém usava sapato. Mas ele queria testar os meninos, ele queria saber, né? Vamos ver como é que eles vão reagir, né? Obviamente ele tinha um plano já pensado, ele já sabia como atuar nisso. Mas aí ele, na verdade, foi um grande teste para poder entender como reage cada um desses colaboradores, né?
E a maneira de reagir realmente é o que vai trazer todo o resultado. Na medida que você assume que não existe uma oportunidade, que não existe uma forma diferente de fazer as coisas, você já assumiu a derrota e assumiu que aquilo não vai acontecer. Quando a gente já parte do pressuposto que a gente não consegue, a chance de dar certo é baixíssima, né? É a tal da profecia pré-concebida, como alguns falam no mercado financeiro. No momento, por outro lado, quando você já trabalha numa perspectiva, olha, é difícil, é uma mudança de cultura, a gente vai fazer um rompimento com o status quo, a gente vai ter que fazer como diz o termo da administração, né, mais comum em inglês, é o breakthrough. A gente vai ter que romper com o modelo atual, o vigente, o que está corrente e há muito tempo. Mas isso não deixa de ser uma grande oportunidade, né? Quando que a gente imaginou que todos nós seríamos escravos de um aparelhinho de celular? Ninguém nunca imaginou isso. Não, né? de jeito nenhum. Mas já tinha gente pensando nisso há muito tempo. Já tinha gente pensando há muito tempo, né? Então, e aí você fala, poxa, as pessoas falam assim, a pessoa quer sair de férias, quer ficar em paz. Aí o outro fala assim, não, imagina, para ela ficar em paz, ela tem que acessar o banco dela. Então, ela tem que levar o banco dela para a praia. E aí ele coloca o banco no aplicativo do celular. Porque daí ele fala assim, você vai estar na praia e você vai estar acessando o banco não para te estressar, ao contrário. Então, essa é a visão. Tem gente que fala assim, se você for sair de férias, você não vai ficar fazendo investimento. E na verdade, hoje a gente percebe que venceu o lado otimista, né? Para variar. Então, por isso que eu gosto muito dessa parábola, né? Apesar de ela ser super lúdica, assim, no sentido ela é um clichêzão, né? De tudo que a gente já viu em relação a essa questão do otimista, do pessimista, do pensar fora da caixa, mas ao mesmo tempo ela é muito simples e ela traduz bem essa pegada, né? De que basicamente as coisas eram iguais, são só os olhos. Bem legal. Né? Olha, tem uma frase que dizia na parábola que eu achei fantástica. Se a sua visão é de construir a realidade que deseja, então mãos à obra, né? Imagina, quando o Steve Jobs começou, quem botava fé nesse homem, né? E assim, eu falo, gente, todas as invenções do mundo, né? Sei lá, essa simples cadeira. Um dia alguém estava com os pés doídos e falou, nossa, eu vou criar uma coisa que me dê conforto aqui, como será que vai ser isso? Então, todas as ideias nasceram na cabeça de um ser humano. E aí, a partir disso, esse cara falou, bom, vou tentar, né? Vou criar essa realidade. Então, eu acho que isso é muito importante. Mas, Paulinho, conta aí, como foi essa realidade que você começou a criar lá atrás, quando você decidiu escolheu, né, ser trainee. Por que você escolheu ser trainee? O que é um trainee? Talvez você pudesse contar um pouquinho. De repente, tem gente nos escutando que não conhece o que é um programa de trainees. Tá. Vou esclarecer um pouco. Eu assim, vou ter que abrir o coração aqui e falar de psicologia um pouquinho, tá? Eu sempre tive um pouco de ciúmes de todos os meus amigos que desde pequeno falavam assim, poxa, eu quero ser médico, eu quero ser bombeiro, eu quero ser dentista. E foi passando o tempo e eu não sabia o que eu queria ser. E o tempo passava, e aquela ansiedade só ia aumentando. Aí você chega no terceiro colegial e fala, poxa, acho que agora vai, né? Aí no terceiro colegial normalmente tem algumas escolas te dão um teste vocacional. Você fala assim, poxa, agora vai. Faço o teste vocacional, saiu engenharia, economia, administração, peso parecido. Eu falei, poxa, não resolveu, né? Aí, enfim, no final das contas, eu acabei prestando 3 cursos diferentes, em diferentes faculdades. E eu falei, aonde que passar, passou. Porque realmente eu não sei ainda, eu não sei exatamente o que eu quero.
Então, eu prestei na USP Economia, eu prestei na Unicamp Engenharia e Engenharia de Produção e na Unesp Administração. Então, eu falei assim, bom, onde que a coisa... E, sei lá, e o destino quis que eu passasse na USP e fosse fazer economia, enfim. Entrei no curso de economia, comecei a trabalhar em banco, porque falei, o economista trabalha em banco, mexe com dinheiro, tudo isso, segui todos os passos, tentei trilhar realmente para a economia, e aí, depois de 6 meses trabalhando em banco, percebi que eu tinha certeza que o caminho não era economia. Mas eu decidi seguir o curso, terminar o curso, né? E ao longo do curso, eu descobri o seguinte: existiam programas de trainees onde você rodava em várias áreas e possivelmente você poderia ou teria uma oportunidade de escolher uma área. Poderia ser engenharia, poderia ser administração, poderia ser o financeiro, recursos humanos, o que fosse, porque você tinha essa rotação que eles chamavam na época. Então eu falei, poxa, como eu não tenho certeza, se eu for para um programa trainee, eu vou rodar a empresa. Se eu não tiver tração com nenhuma área, eu acho que eu não sirvo para nada. Aí eu vou desencanar e vou vender coco na praia. Mas se eu tiver com alguma área que eu goste, aí eu vou adiante e depois eu vou buscar um outro curso. E foi o que aconteceu. Eu acabei entrando num programa de trainee na Assos Vilares, que depois virou, hoje em dia, a Gerdau, né? Empresa bastante conhecida, multinacional brasileira, e tive a oportunidade de rodar em todas as áreas. E numa das áreas, que foi a área Fabril, a área de engenharia de produção, a área que trabalha com produtividade, com inovação, realmente foi a área que eu me apaixonei, foi a área que eu não... Era tudo o que eu queria e não sabia, foi só trabalhando, pondo a mão na massa. Aí eu comecei a trabalhar com o pessoal o que a gente chama de peão mesmo, o nível de produção. Eu adorava trabalhar com eles, porque quem sabia o que as coisas aconteciam, como fazer a gestão de produtividade, como melhorar a fábrica, eram eles. Então, na medida que eu fui entendendo isso, eu fui sacando como casar a teoria de engenharia de produção com a parte fabril. E aí eu fui fazer pós-graduação em engenharia de produção, em Guaratinguetá, na Unesp. Depois eu fiz ainda um curso de especialização também no IPT, relacionado à engenharia. Enfim, aí eu fui trilhando, nunca parando de estudar, sempre buscando alinhado com o que eu gostava de fazer no mercado de trabalho. Então, o que eu não para nunca passar como lição, né, Paulo? Como? Não para nunca de estudar é muito importante. Nunca. Eu nunca parei. Isso me chamou atenção. Eu também. Nunca parei. Isso me fez refletir. Depois que você falou, eu fiquei pensando, puxa, eu nunca parei 1 ano de estudar na minha vida, desde que eu comecei. Então, realmente, é muito importante, né? A gente cresce, se desenvolve, aprende, se conecta com muitas pessoas. Então, muito legal essa sua trajetória, e é legal compartilhar isso, né, com a nossa E eu acho que quando você tem mais certeza do que você gosta, por exemplo, depois que eu descobri o que eu gostava mais, o que eu estava mais alinhado, essa captura que você tem do estudo é muito maior. Ele rende muito mais, né? Porque às vezes quando você faz depois eu fui fazer MBA também, que queria muito aprender a parte de engenharia financeira de fábrica, que eu fui aprender no MBA. Então, foi muito bacana, porque a gente acaba aproveitando muito mais do que quando você faz alguma coisa. Poxa, eu preciso fazer um MBA para ser promovido. Não pode ser assim, né? Desculpa, não deveria ser assim. Não. Ele deveria estar um pouco mais alinhado com alguns objetivos, com alguns propósitos da gente. Porque, de repente, não é um MBA. Então, você pode fazer uma especialização em gestão de projetos. Você pode fazer uma especialização sei lá,
em qualquer área que não seja necessariamente alinhada com a sua. Pode ser até você fazer em ciências sociais, você pode ser até fazer Filosofia, em né? artes, por exemplo. Em Eu vi artes. gente que fazia em artes, fazia para poder se desinibir um pouco mais, fazia curso de circo até. A outra Apresentações, visão, né? teatro. Da outra visão, né, Paulo, da vida, Poxa, da sua profissão, das coisas. Realmente é sair fora da caixinha, né? Agrega e muito. outra coisa que eu gostava muito era também da parte de geografia, né? Então, também o que eu fiz? Como a USP permitia você fazer intercâmbio entre as unidades, você pode escolher matérias em outras unidades. Aí eu fiz algumas matérias da geografia, principalmente do estado de São Paulo, para entender as regiões mais prósperas, para entender como é que se move, né? Como que é o eixo financeiro e de negócios no estado de São Paulo. Eu sempre tive curiosidade, né? Porque a grande São Paulo é uma coisa monstruosa, né? E o interior também tem o seu eixo, né? Então, isso que é legal. Quando a gente começa a entender um pouco mais, né? A gente tem uma capacidade de aproveitar. E eu acho que o programa de trainee teve muito isso, porque a gente trabalhou muito o autoconhecimento, né? Foi parte do trabalho esse autoconhecimento. E o autoconhecimento é fundamental, porque na hora que você se conhece um pouco mais, você passa a entender o que faz sentido para você, né? Explorar mais, avançar. E isso daí vai dando munição, né? Porque. Para onde avançar, né? E para onde? O autoconhecimento nos direciona para isso, né? Em avançar e para onde avançar. E eu acho, né, de que essa coisa dos múltiplos saberes está cada vez mais provado a importância disso, né? Primeiro, até para poder fazer uma escolha, eu falo isso sempre em todas as lives, eu acho que deveria ser matéria de escola o autoconhecimento, porque aí, quando você chega no terceiro colegial, você faz uma escolha muito mais fundamentada em quem você é, o que faz sentido para você, do que naquilo que te falaram. Olha, sei lá, meu tio é médico, meu avô era médico, então, puxa, precisa ter mais um médico na família, faz medicina aí, né? Ou outras pessoas que a gente entrevistou que falaram, bom, eu não sabia muito bem, eu fui rabiscando lá, vou fazer esse aqui, né? A meninimu, sei lá, vamos ver o que vai dar isso aí. Então, pense, a tua primeira escolha profissional, então, ela tem que ser muito valorizada, ela é muito importante, ela não é a única, e ela não é a final, mas ela é a tua primeira, né? Então, puxa, é tão importante o autoconhecimento, e eu acho que cada vez mais, assim, a pandemia trouxe isso fortemente também, né? Eu acho que é um dos benefícios da pandemia, a importância da gente se conhecer. E eu queria aproveitar e te perguntar, né? O que é agora como, bom, já avancei no tempo, né? Mas já aproveita e conta para a gente onde você está agora, né? O que é que você está fazendo. Como é que você proporciona o autoconhecimento, já que você acha isso tão importante, Paulo? O que você tem feito para as pessoas que você lidera? Que oportunidades você tem dado para que elas possam também encontrar essa possibilidade de se autoconhecerem? Bom, vamos lá. Eu acho que é muito importante a gente dar essa liberdade para as pessoas, né? Poder pensar fora da caixa e não só pensar fora da caixa, né? Porque é muito fácil falar assim, poxa, mas pensa fora da caixa e aí a pessoa tem um monte de ideia maluca, mas na verdade, né? O que a gente quer que as pessoas que elas se sintam dona de cada pedaço, né? Então o que a gente tenta fazer agora é falar assim, poxa, se você fosse o dono desse pedacinho que você está aí, o que você faria? Né? O que você poderia fazer de melhor para desenvolver, para tornar isso algo
que traga mais satisfação para o cliente, que traga mais tranquilidade para quem executa o trabalho, para quem presta o serviço, né? Como é que você faria diferente? Então, quando a gente põe as pessoas para serem dona dos pedaços onde elas atuam, eu acho que a gente consegue, além de estimular o pensar fora da caixa, quando a gente também coloca as pessoas como dona do pedacinho, a gente limita um pouco a viagem. Então, a gente faz um pensamento fora da caixa, mas um pensamento fora da caixa aterrissado, né? Um pensamento fora da caixa que pode ser executado, que é viável e que traz resultado, né? Porque é importante que você alinhe algumas coisas, né? Você tem que ter um processo que atende os requerimentos da empresa, os requerimentos de mercado, os requerimentos das regulações dos países. Você tem que ter o funcionário satisfeito com o que ele está fazendo, que ele entenda, que ele esteja treinado, e você tem que ter o cliente satisfeito. São 3 pilares que você tem que trabalhar. Então, na medida que você coloca todos os funcionários que estão envoltos nesse processo, nessa caixa, de uma maneira geral, e eles entendem essa questão de que todo mundo tem que trabalhar com harmonia, que o cliente tem que estar satisfeito, que os processos têm que atender todos os requerimentos, tanto política da empresa, quanto do país, quanto dos órgãos regulatórios. A hora que você alinha tudo isso e você dá a liberdade para eles pensarem, eles vão pensar coisas espetaculares, porque elas vão ser viáveis, elas vão estar dentro dessa lógica toda, né? Porque você falar assim, poxa, pessoal, vamos fazer uma empresa que vai fazer drone para voar daqui de São Paulo para o Rio. Mas não adianta, é proibido. A ANAC proíbe voo de drone tripulado. Então, não adianta a gente, né? A gente conta toda a regular. A gente tem que pensar, poxa, como é que a gente vai fazer um drone para entregar uma comida que a ANAC não está regulando ainda muito bem nos bairros? Então, né? A gente tem que pensar dentro de uma caixa que é viável. Então, e toda vez que o funcionário ele tem ideia diferente e essa ideia é valorizada, você dá um novo impulso para ele começar o ciclo de novo, de pensar uma nova ideia, colocar na mesa, e na medida que você vai validando, esse processo vai retroalimentando, né? Então, eu acho que é isso, dar essa liberdade, de certa forma, dentro de alguns parâmetros, né? E também tem que aproveitar as ideias. Uma vez que você aproveita, claro que ele vai estar contente e vai... E muitas vezes você pode, né, Paulo, ter alguma ideia maluca, totalmente fora da caixa, fora de contexto, mas você vai, porque isso é bacana para te estimular, né, e para gerar novas ideias. Mas, como você disse, é bacana depois você olhar, começar a lapidar e pensar no que é viável aqui, o que é possível fazer. Exato. Posso aproveitar um pedacinho dela ou não? Né, eu posso dar andamento ou não, deixo aqui de lado, ou até uma ideia maluca pode surgir outra que seja possível, né, de ser aplicada. Então, é legal essa outra, né? Sim, essa dica é muito legal. Também acho. Uma ideia puxa a outra. Paulo, brainstorms, né, que a gente faz os de palpite, né? Brainstorms, isso. Ô, Paulo, e você tá... Então, começou como trainee, né? Eu pulei tudo, já fui, porque eu tô louca. Eu estou bem curiosa aí nesse meio. Tudo. Como é que você atropelou todo o meu raciocínio e agora eu fiquei perdido. Eu não consigo nem continuar. Você bem sincero. Eu até gostaria de continuar, mas agora eu fiquei toda... Tá difícil, né? Muito difícil, sim. Não, verdade, gente. Não é verdade, né? Esse menino é um raciocínio rapidíssimo. Não é verdade. E, assim, né... Depois de algum tempo como executivo, né, a gente... O trabalho do executivo, depois de algum tempo, na verdade, ele vai se tornando duro, porque, em geral, as equipes vão aumentando, vai ganhando mais abrangência, né? É assim, um caminho
não todos seguem o mesmo caminho, mas é meio natural. O executivo ele vai ganhando mais equipe, vai ganhando mais áreas, mais processos, ele vira Latam, né? Ele põe lá no LinkedIn Latin America, General Manager, né? Enfim, é meio um caminho natural. E cada vez ele vai ficando menos específico a uma área, né? Ele vai ficando mais abrangente, mais generalista, né? É natural. No crescimento na carreira, você vai virando mais generalista. Mas o que a gente conversou no começo, né, desses conhecimentos, esses conhecimentos diferentes, essas áreas novas, data mining, tudo esses conhecimentos aí de banco de dados, de gestão de informação, né, toda esse garimpo na internet de informação para atacar cliente, para fazer um direcionamento de post, tudo isso, né? Todo esse conhecimento, na verdade, quando você está numa função muito generalista e você está resolvendo problemas e você tem esses conhecimentos, a sua capacidade de resolução junto com o especialista, porque o executivo tem especialista em todas as áreas. Ele vai falar com o chefe do marketing para fazer o plano, ele vai falar com o chefe de IB, de BI, desculpa, para ver como é que eles vão atacar os dados. Então, ele vai sempre ficar discutindo com as pessoas que mais sabem. Então, se ele tem alguma área desenvolvida, ele consegue discutir, consegue trazer novas ideias e sair do modelo que está estabelecido na empresa. E é aí que a gente consegue ter grandes saltos. Então, o grande diferencial do executivo, depois que ele se torna um grande generalista e que já até esquece como é que faz continha de 2 mais 2, porque ele tem lá o pessoal que assessora a parte de contas para ele, é isso, é ele poder continuar aportando esses conhecimentos diferenciados que ele adquiriu ao longo da vida para ele desafiar o especialista da empresa, né? Para ele desafiar o marketing do modelo vigente, para ele desafiar as pessoas de BI, desafiar recursos humanos, né? Desafiar o comercial, desafiar a logística. Então, assim, e os grandes saltos quase sempre são dessa interação. O executivo generalista, que não é mais dono do processo, porque nas empresas grandes, todas essas áreas viraram verticais. Então, não fica mais debaixo do executivo. Então, tem uma pessoa, o executivo é o dono do negócio, é o cara que é responsável pelo business da empresa, por vender 500 milhões de dólares, por entregar tantos equipamentos. Só que as áreas de suporte, então, a logística, que faz toda a entrega, o financeiro, que faz todo o recebimento do dinheiro do cliente, a área de customer experience, que cuida da experiência do cliente, essas áreas estão em outras verticais. Então, por isso, o papel do executivo cada vez mais dentro desse mundo novo das empresas que vão criando esses especialistas, é ter a capacidade de desafiar cada uma dessas áreas a fazer diferente. E não é desafiar quem não sabe, é desafiar quem sabe muito. É o especialista que está lá, que só sabe isso. Então, ter a visão da empresa e falar assim, poxa, eu sou um cara que tem a visão holística, eu olho desde o momento que o cliente faz o pedido até a hora que ele recebe. Então, eu desafio as áreas a que eles compreendam todo o fluxo de valor. E esse é o mundo do Lean Manufacturing que hoje voltou a toda nas empresas, que é você ser capaz de olhar todo o fluxo de valor da empresa. E esse papel hoje está nas mãos dos executivos, porque cada área tem um pedacinho e o executivo olha o todo. Então, esse é um grande... É uma grande mudança em curso, né? De poder estar fazendo as melhorias em todo o fluxo das empresas e está muito na mão dos executivos, porque são pessoas que têm toda uma cadeia debaixo dele, né? Então, e aí, assim, eu, nessa oportunidade, falando um pouquinho dessa expansão, né, de executivo para empreendedor, então, o desafio do executivo hoje é ser empreendedor. Então, hoje, na empresa que eu trabalho, eu tenho
um business para eu gerenciar, para eu ser responsável, eu vou contratar, eu vou definir como é que vai ser o processo, claro, dentro das regulações de mercado, dentro das políticas da empresa, dentro de compliance, dentro de tudo que rege, mas eu vou decidir tudo. Então, eu vou montar todo esse processo e poder fazer desde o momento que o cliente acessa a empresa até a entrega e a garantia da satisfação. Então, nesse processo de conhecimento, de trabalhar muito com o cliente, de satisfação, eu tive uma oportunidade de empreender fora da empresa, né? E por conta de eu ter já há algum tempo na empresa, tá empreendendo, ou seja, tá olhando todas as áreas, assumi o risco de montar um receptivo turístico numa cidade onde o turismo ainda ainda não está forte, não vingou, o turismo ainda é incipiente, ele está se desenvolvendo, tem muito potencial, mas ainda não está totalmente desenvolvido. Tive essa oportunidade e não pensei duas vezes. Abracei a ideia, né? Claro, me uni com várias pessoas, fiz várias parcerias, com a minha irmã, com amigos, com meu irmão, família, pedi ajuda de todo mundo, obviamente. A gente já aprendeu que carreira solo não leva a nenhum lugar, né? A gente precisa de muita parceria, de muita gente para apoiar. Então, a gente montou esse empreendimento e hoje, assim, é a menina dos olhos, tanto da cidade, bom, minha principalmente, mas da cidade também, porque é um dos maiores atrativos da cidade hoje e do interior, na região que está a cidade de Piraju, né? É uma tirolesa, além de ser um receptivo, tem uma tirolesa dentro. Na empresa, eu sou diretor de aventuras, eu não sou, a minha função é ser diretor de aventuras, que é o quê? Que é conseguir fazer com que as pessoas tenham esse brilho no olho que eu tive quando eu tive a oportunidade. Então, o meu trabalho lá é manter vivo essa coisa das pessoas chegarem lá e sentir essa energia. Então, nossa, legal, Paulo. Demais. Esse é o meu foco hoje lá na tirolesa. E muito como legal. empresário, hoje eu continuo na empresa, num trabalho forte, cuidando da América Latina, do México até o Chile, Brasil, equipe grande, área grande, desafio grande, muito trabalho, muito call. E a empresa, como a tirolesa, como abre nos finais de semana, eu vou descansar um pouco do meu papel de executivo e vou lá ficar um pouco transmitindo um pouco essa energia o papel de empreendedor, né? De aventura, né? De empreendedorismo. E tentando você está falando, eu fiquei pensando como conciliar as duas coisas. Meu Deus, como ser um executivo e como ser um empreendedor de um negócio bem diferente. Né? Totalmente diferente. Com atividade física, com emoção, né? Com adrenalina. E assim, é interessante, porque no fim do dia, quando você começa olhar um pouco mais de perto, você coloca uma lupa, né? Você vê que no fim do dia os objetivos são muito parecidos, né? Apesar de eu trabalhar numa área mais formal, no fim do dia eu preciso ter o cliente satisfeito. E quando eu vendo um equipamento, né? Que eu como executivo, eu trabalho com venda de equipamento. Quando eu vendo equipamento, eu tenho que ter o cliente 100% satisfeito, tirando o máximo proveito do equipamento, né? Com a máxima satisfação, com segurança, com qualidade, enfim, com orgulho de ter comprado aquele produto. Quando eu estou na tirolesa, o cliente tem que estar satisfeito com o investimento que ele fez para ter uma sensação de aventura, com segurança, com orgulho de ter feito uma escolha boa de comprar um ingresso e ter aquela sensação, aquele frio na barriga, aquela emoção, né? E no fim do dia sair satisfeito e querendo fazer de novo, né? Que é o mesmo objetivo quando você vende produto.
um dos maiores objetivos é com que o cliente recompre ou indique você para outro. Esse é o objetivo. Quando você termina, você fala assim, poxa, ele comprou e está feliz. Não, eu preciso que ele ou compre de novo daqui a algum tempo, ou ele indique para os amigos, olha, esse é o lugar para você comprar. Então, a hora que você traz para o plano, ainda que um seja produto e o outro seja serviço, essa atenção ao cliente, né, esse foco no cliente, ele é muito parecido. Por incrível que pareça, você vender um equipamento de $1 milhão e você vender um ticket de uma tirolesa de R$50, é muito parecido. É muito parecido da perspectiva do cliente, de como ele vai se sentir, né, com o que você está entregando em termos de segurança, em termos do que você prometeu, né? Porque você sempre, quando você vende alguma coisa, você promete. Até quando você encontra uma pessoa, você vendeu alguma coisa, você prometeu alguma coisa, né? Será que você entregou? Então, acho que, assim, eu nunca imaginei que pudesse ser tão parecido. E hoje eu nunca tive tanta certeza que é muito parecido, por incrível que pareça. Então, para ver como que quando a gente faz um trabalho muito bom, independente da área, independente se é produto, se é serviços, se é a construção de uma hidrelétrica, ou se é uma bicicleta de criança, ou independente do que seja, todas as atividades, quando você faz dentro da perspectiva de fazer bem feito, fazer com o coração, fazer com um propósito, né? A gente trabalha muito com propósito, nesse papel que eu tenho de executivo, a gente trabalha com a área da saúde. A gente tem um propósito muito grande de poder aumentar o alcance da área de saúde, né? Vender para hospitais menores, para pequenas clínicas, dar essa oportunidade para pessoas que não têm acesso a esses equipamentos. A gente faz muito isso. Então, a gente percebe que quando você iguala esses propósitos, as atividades são todas muito parecidas. Então, você ser um executivo de uma grande multinacional, você ser uma pessoa que conserta bicicleta numa bicicletaria de bairro, ou você ser um vendedor de sorvete que caminha pela rua 10 km por dia, ou você está lá montando uma tirolesa, é tudo muito parecido. Na verdade, o que está por trás de tudo isso é qual que é o seu propósito, se você faz com amor, se você se entrega totalmente nessa sua atividade, né? No fim do dia, cada vez mais isso fica claro para mim. E eu acho que é isso, né, Paulo? Se você compreende a necessidade verdadeira do outro. Porque seja uma tirolesa, seja uma máquina, né? Ela está a serviço do quê e de quem? Então, quando você consegue compreender que existe uma necessidade por trás de qualquer serviço, de qualquer produto, que é a serviço de atender esta necessidade desse ser humano que está ali, aí acho que teu olhar começa a mudar completamente, né? E eu acho super rico isso que você está trazendo, né? Como as duas coisas conseguem conversar. Agora, eu fico me perguntando, e é um pouco do que a Dê falou, né? Como é que você consegue administrar o teu dia? Então, gente, vocês que estão nos escutando, é possível, então, ser empresário e executivo. Mas qual é a formulazinha secreta, o segredo aí para poder conseguir dar conta dessas duas coisas? Uma você já falou, que eu acho que é fundamental. Ninguém trabalha sozinho. Se eu estou tendo sucesso, tem muita gente comigo. Eu acho isso maravilhoso. Sim, né? verdade. E complementando, Nath, o que você está falando, tem mais duas coisas importantes também que eu observei, que o Paulo compartilhou conosco, que é a questão do plano, né? Queria até ouvir um pouquinho a respeito de planejamento, como é que fica o administrador e o planejamento, que parece que andam juntos. E outra é como a forma como você reage em relação às coisas. Então, o Paulo mencionou isso, né, Nath, no comecinho da live, complementando o que você está falando. Então, como a gente reage também faz toda a diferença, hein, em relação às situações. Acho que, assim, não dá para negar que quanto mais
atividades você vai se embrenhando, né? Mas o tempo vai ficando escasso, isso é fato, né? Então, como administrador, eu acho que a gestão do tempo é algo muito importante. Então, assim, não dá para brincar com o tempo, não dá para desperdiçar tempo, né? Não dá para você falar assim, poxa, eu li um e-mail, mas eu não terminei de ler, vou começar a ler outro. Não, você leu. Se ele é importante, ele vai para uma caixa. Se ele não é importante, ele vai ser deletado e acabou. Você não vai mais voltar para ele. Ele morreu. Não tem tempo para voltar para ele, porque se você voltar nele, você vai deixar alguns pratos caírem e eles vão se quebrar, com toda certeza. Então, essa gestão do tempo porque a gente tem que ler. Agora as coisas ficaram bem difíceis, né? Tem que ler o e-mail, né? Então, tem um e-mail pessoal, todo mundo tem o seu e-mail do trabalho, tem um e-mail do empreendedor, a gente tem aí tem o WhatsApp da empresa, o WhatsApp, aí tem, as empresas agora têm o seu próprio Messenger, então tem o Messenger da empresa, algumas pessoas têm Messenger no Facebook, enfim. Então, assim, a quantidade de aplicativos de interação é muito grande, então a gente não pode se perder nisso. Então, como administrador, a gente otimizar o tempo é fundamental. Se não otimizar o tempo, certamente a entrega fica comprometida. Não dá para entregar sem otimizar o tempo. É fundamental estar realmente bem equilibrado nesse sentido, né? E aí, agora, voltando um pouco para a pergunta da Nath, eu acho que para a gente ter essa capacidade de entrega, né, não tem muito jeito, né? A gente precisa ter pessoas que a gente confia próximo, né? Então, por exemplo, para você empreender, né? O empreendimento é uma coisa muito incipiente, né? Uma coisa normalmente é uma coisa muito informal. Ela começa, pelo menos, muito informal. Então, você tem que ter pessoas de extrema confiança para tocar e você tem que ter muitas parcerias, porque quando você começa, não dá para você começar grande, é de grão em grão. Empreender. Quando a gente pega histórias vamos pegar aqui um dos maiores empreendedores, Silvio Santos. É de grão em grão, é vendendo livro de porta em porta. Né? Pega a história dos grandes empreendedores, é tudo assim, tudo igualzinho. É grão em grão. Não tem empreendedor que começa... Porque, assim, se ele começa grande, ele não é empreendedor. Então, assim, os filhos do Antônio Hermílio de Moraes não são empreendedores, eles já nasceram com a fortuna do Antônio Hermílio de Moraes. Eles têm lá as usinas de alumínio, eles têm lá milhões de negócios, mas enfim. Então, por isso que empreender realmente é um malabarismo grande, ainda mais num país que nem o Brasil, que a gente não consegue ter muita previsibilidade, né, de câmbio, agora está voltando a inflação, segurança jurídica cada vez está mais complicado, a gente está vendo aí muitas questões aí jurídicas surgindo, jurisprudência que não são favoráveis a respeitar contratos de negócio, então preocupa muito, o empreendedor ele não consegue navegar num ambiente... Ele navega num ambiente incerto, mas ele tem que ter alguma segurança para poder crescer. Então, ele até começa, mas para crescer, para começar a reinvestir o que ele vai ganhando, ele precisa ter alguma segurança, né? Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista jurídico, né? Do ponto de vista de manutenção, né? Do negócio. Então, realmente é uma tarefa realmente muito, né? Empreender num país como o Brasil é uma tarefa hercúlea. Eu respeito muito as pessoas. Eu sou um novato ainda, né? Começando, sou super novato, começando, mas eu tenho muito respeito às pessoas que já empreenderam, porque realmente é louvável, né? A quantidade de coisa que a gente passa, pra vocês terem uma ideia, olha que loucura. A gente abriu a tirolesa em fevereiro de 2020, quando nós completamos 4 semanas, veio a pandemia. A área de turismo no Brasil foi a mais afetada.
A gente trabalhou um mês, logo em seguida vieram 7 meses fechado. Eu não sabia o que fazer. Eu não tinha nenhuma experiência com pandemia. Ainda mais com um negócio novo. Recém-inaugurado, fechou por 7 meses. Aí abriu um mês, fechou de novo, mais 3 meses. Nossa, com muita gente aconteceu isso, né, Paulo? Pra vocês terem uma ideia, ao final de 12 meses, nós trabalhamos 2 meses e 2 semanas. E ficamos fechados por 10 meses. Tendo que fazer manutenção. Esse foi o primeiro ano. Tendo que fazer manutenção, né? Claro, claro. E você não pode deixar de ficar revisando equipamento, revisando cabo de aço, revisando as travas. Isso não para. Mas aí a gente perdemos todos os funcionários, né? Óbvio, todo mundo foi embora, a gente não conseguiu manter pagando funcionário. E então, assim, imagine você empreender e logo no primeiro ano você ficar 10 meses fechado. Esse foi o meu desafio. Eu acredito que tenha gente com desafios maiores e mais complicados. Mas para vocês verem que realmente empreender é isso. E você vê que muitas empresas até cresceram com a pandemia e outras nem sentiram. Todo mundo trabalhou home office, teve um pouquinho de perda, mas foi embora, né? Claro, alguns setores como de eventos, shows, claro, vários setores foram afetados, mas os setores que não foram diretamente afetados, todos seguiram vida normal. Então, realmente, assim, e eu acho que o que me deu muita força na questão do empreendedorismo e de empreender e de aguentar foi realmente essa experiência de executivo e de se sentir um pouco dono do pedaço, sentir responsável. E eu acho que esse exercício, independente de ser administrador, de ser engenheiro, de ser economista, de ser de ser geógrafo, qualquer área que você estiver trabalhando numa empresa, né? E qualquer tipo de empresa, você tentar se colocar como dono daquela área, daquele pedaço, se colocar como o responsável, alguém que pode fazer a transformação, melhorar aquilo, né? Ainda que não seja a área mais importante, não tem problema. Todas as áreas têm a sua importância. Todas as áreas podem ser transformadas, mas na hora que você se sente um pouco mais dono disso e consegue implementar as melhorias e melhorar, né? Você realmente vai sentir pelo menos um pouco da dificuldade da dificuldade que tem o empreendedor que está acima de todo mundo, né? Que tem que olhar tudo e garantir que tudo funcione da melhor forma, que tenha sempre melhoria, que seja rentável, que esteja atendendo o cliente. Então, eu acho que essa prática de se sentir responsável pela área, você não precisa ser gerente, você não precisa ser diretor para se sentir responsável. Basta você querer melhorar dentro do escopo do seu trabalho. E todo mundo tem um escopo suficiente para fazer muita melhoria. Todas as empresas buscam isso, mas poucas conseguem. Então, acho que um dos papéis aqui, voltando para a pergunta da Nath, um dos papéis do executivo é fazer com que as pessoas sintam donas de cada processo, que elas atuem como dono, né? Que elas possam propor melhoria, fazer melhoria, né? E depois celebrarem a melhoria que elas fizeram, né? Ou seja, ter realizações. Porque eu não tenho dúvida, se a gente não tiver nenhuma realização no trabalho, não dá para seguir. Não dá para seguir. A gente tem que se realizar também no trabalho, tem que se sentir útil, se sentir importante, se sentir parte, ter vai além daquele pertencimento, né? Não é, você faz parte da equipe. Não é só isso, não. Você também melhorar a equipe, dar feedback para a equipe, ajudar a pessoa a se desenvolver lá, o seu colega de trabalho que está em outra área, não é nem na sua área, né? Então, na hora que você percebe que você tem essa capacidade e você faz, na hora que você tem essa realização, né? O olhinho brilha. E quando o olho brilha,
E propósito, né? Você mencionou também a importância do propósito, né? De ter o propósito. Exato. Ter aquele objetivo claro, é fundamental. Parece até clichê a gente falar assim, mas nunca é demais relembrar, né? A importância disso. Nunca é demais, nunca. Concordo plenamente. Não tem. Não. E eu acho que ficou mais claro para as empresas, né? Até antes da pandemia, um pouco, essa questão do propósito já vem tomando uma dimensão muito grande, né? Vamos ser honestos aqui. Há 10 anos atrás, nem se falava disso, né? Ou muito pouco ainda, né? Assim, claro, nas empresas de ponta, em algumas empresas, sim, se falavam. Mas vamos dizer assim, da maneira que hoje está esparramado no mercado, essa questão, a importância... Dessa forma não. Né? Hoje, assim, qualquer empresinha, missão, visão, valores, propósito. Já estão... Fundou a empresa, ele já está falando de propósito, né? Então, as pessoas... cinto de segurança, né? As pessoas já absorveram isso. Senta no banco, já põe o cinto. Então, assim... tem gente que já entra na empresa e fala assim, poxa, já nem alinho com o propósito da empresa, já nem vai fazer entrevista. Já conheço o Millennium aí que não faz entrevista em empresa. Vocês concordam com isso? Sim. Não faz entrevista, porque assim, essa empresa não tem nada a ver comigo. Como assim? Na minha época, emprego era emprego. Isso é impensável, né? É impensável o negócio. Assim, não está alinhado com o quê? Vocês concordam? Eu jamais pensei nisso. Nos bons anos 90 e 2000, mudou, né? Que bom, não existia isso. Emprego bom é emprego que te contrata. E hoje em dia, não. Né? E o que eu acho que isso veio para melhor, porque daí a pessoa lá dentro, é melhor que ela não trabalhe mesmo, que ela não vai trabalhar numa metalúrgica que não está alinhado com ela, porque vai ser ruim para a empresa e ruim para ela. Perfeito. Então, apesar de eu estar tirando sarro disso, isso veio para melhor. Né? É uma coisa dos milênios aí, mas eu vejo como positivo para todo mundo. Eu também. Não tenho a menor dúvida. Gente, vocês viram? 1h40. E eu tinha tanta coisa para perguntar, mas Nossa Senhora. Fim de papo. Voou. Depois de 1h, gente. Não creio. Que peninha. Delícia falar com vocês, viu? Poxa adorei, Paulo, que bom. Meu Deus. Eu aceitando o nosso convite. Olha, foi tão bacana, assim, passou muito rápido. Eu sei que a gente tem muito mais coisas, né, para conversar, mas a gente precisa encerrar. Eu acho que você trouxe muitos aprendizados, né, que você compartilhou conosco, e espero que isso inspire, né, muita gente. Eu acredito que vai, né, inspirar muita gente a seguir, o trainee, né, que queira seguir uma carreira dentro de uma organização, ou que queira empreender, ou que queira fazer as duas coisas juntas, como você faz, mas gratidão, realmente foi muito bacana, muito legal. E leve, né? Foi um bate-papo leve, né, Nath? Muito, muito. Eu primeiro quero dizer que eu me encho de orgulho, porque eu vi essa trajetória começando e eu posso dizer que eu sou muito sortuda e essa equipe toda de trainees, todos despontaram dele. Então, assim, tenho muito, muito orgulho e quero dizer que, sim, estou muito grata por você ter aceitado compartilhar toda a tua história aqui conosco. Coloca aí teu Insta, Paulo, né, galera? Legal. Vocês estão aqui nos escutando. Se vocês quiserem trocar, tirar alguma dúvida, mais informações, quiserem saber sobre a tirolesa, acionem aí o Paulo. Por favor, à disposição, é um prazer muito grande. Bacana. Só agradecer vocês pela... Eu vou lá saltar no tirolesa. Saltar aqui. Já a cortesia está pronta para vocês saltarem. Opa, vamos, Nath. Eu? Claro. Basta que eu tive que fazer com vocês, lembra? Jogou a gente numa cachoeira já. Já fiz o papel dela. Esses meninos eu vou. Paulo, coloca seu Insta aqui pra gente. É Paulo _
Como é que eu coloco aqui? Underline. Eu coloco, peraí, pode deixar. Vou colocar aqui, ó. Uhum. Consegui já. Peraí. Paulo, assim, underline. Mandei aqui já. Mandou? Ótimo. Tá, isso aí. Compartilha, Carlos. Então, gente... Você vai compartilhar aqui conosco, já. Então, acionem o Paulo, aproveitem, ele tem, como vocês sabem, ele tem, já perceberam, ele tem muitas histórias para contar. E é isso. Super obrigada, muito, muito orgulho desse caminho que você trilhou. Muito feliz por ter feito parte dessa tua história. E super, super obrigada, querido. Muito obrigado a vocês. Obrigada mesmo. Boa semana. Obrigada, ótima semana. Obrigada, galera. Até mais. Tchau, galera. Semana que vem. Semana que vem, hein? Com um novo trainee. Contando vamos que vamos. Eu quero ver também. Vou assistir. Uma história da China, é isso? Bora. Vamos embora. Gostei. São histórias da China. Gostei. Até já imagino. Tchau. Tchau, beijo. Obrigado. Tchau. Tchau.